Capítulo 17. Depois de ter assistido em alguns lamasterios ao embalsamamento de meia dúzia de pessoas, o abade superior de Shakipori mandou chamar-me. Meu amigo, por ordem expressa do mais precioso, chegou a hora de ser iniciado como abade. A seu pedido, pôde, como o me guiar Dom Dupe, continua a ser tratado como o título de lama. Assim como a encarnação reconhecida, ia ser-me conferido o grau com que tinha deixado a Terra haviam 600 anos. A roda da vida descrevera um círculo completo. Algum tempo mais tarde, um lama idoso veio ao meu quarto e disse-me que tinha de submeter-me à cerimônia da pequena morte. Porque, meu filho, até ter passado os portões da morte e voltado, não pode saber com certeza absoluta que não há de fato morte. Os seus estudos em viagens astrais têm-no levado longe, mas esta a levá-lo-á mais longe ainda, para além dos reinos da vida, para os confins do passado do nosso país. O treino preparatório foi duro e prolongado. A minha vida estritamente controlada durante 3 meses. Rações especiais de ervas de gosto horrível davam um tempero desagradável às minhas refeições. Tive de jurar manter os meus pensamentos só no que é de mais puro e sagrado, como se num lamastério a escolha fosse muito grande. Até a tsampa e o chá tinham de ser tomados em menores quantidades. Rígida austeridade, disciplina estrita e longas horas de meditação. Por fim, 3 meses decorridos, os astrólogos declararam que chegara o momento, que os portentos eram favoráveis. Jejuei durante 24 horas até me sentir tão vazio como um tambor. Depois, fui conduzido através daquelas escadarias e corredores escondidos nos subterrâneos do interior da Potala. Embrenhamo-nos pelas entranhas da terra enquanto outros alumiavam o caminho com tochas flamejantes. Chegamos por fim ao término desse corredor. Defrontávamos rocha sólida, mas quando nos aproximamos um penedo enorme deslizou e abriu caminho. Outro corredor abria-se à nossa frente, um corredor estreito e escuro, com um cheiro de ar estagnado, especiarias e incenso. Alguns metros mais adiante tivemos de parar uns momentos em frente de uma pesada porta chapeada de ouro que se abriu lentamente com um chiar de protesto que ecoava e recuava através do espaço imenso. Ali apagaram-se as tochas e acenderam-se lamparinas de manteiga. Entramos num templo escondido cavado na rocha pela ação vulcânica do passado. Esses corredores e passagens tinham em tempo sido os condutos da lava derretida a caminho da boca fumegante de um vulcão ativo. Agora homens insignificantes palmilhavam o mesmo caminho e pensavam que eram deuses. Ali era o templo da sabedoria secreta. Conduziram-me 3 abades, o resto da procissão tinha desaparecido no escuro, como as memórias fugazes de um sonho. 3 abades idosos dessecados pelos anos que esperavam alegremente a chamada aos campos celestes. 3 velhos, talvez os maiores metafísicos de todo o mundo, prontos a submeterem-se à prova final da iniciação. Cada um transportava na sua mão direita uma lamparina de manteiga e na esquerda um grosso pau de incenso fumegante. O frio era intenso, um frio estranho que não parecia deste mundo. O silêncio era profundo, os sons velados que podiam ouvir-se apenas serviam para sublinhar o silêncio. As nossas botas de feltro não faziam qualquer ruído, era como se fôssemos fantasmas. Os hábitos cor de açafrão dos abades faziam um vago farfalhar. Com grande horror meu, senti-me cheio de comichões e de pequenos choques que me percorriam o corpo. As minhas mãos resplandeciam, os abades, reparei, resplandeciam igualmente. Os atritos dos nossos hábitos no ar sequíssimo tinham gerado uma carga elétrica estática. Um abade entregou-me uma pequena vareta de ouro e sussurrou: segure isso com a mão esquerda e vá fazendo contato ao longo da parede e o desconforto passa. Uma a uma, lamparinas de manteiga iluminaram-se, acesas por mãos invisíveis. À medida que a luz amarela ia aumentando, vi as figuras gigantescas, cobertas de ouro e algumas meio enterradas em pilhas de gemas brutas. No meio da penumbra distinguia-se um Buda, tão grande que a iluminação não lhe passava da cintura. Outras formas surgiram enfumadas, imagens de demônios, representações de lascívia e as formas das provações que o homem tem de passar antes de atingir o estado espiritual puro. Aproximávamo-nos de uma parede onde estava pintada uma roda da vida com 5 metros de diâmetro. A luz bruxuleante parecia girar e fazer os sentidos girarem com ela. Continuamos o nosso caminho e eu julgava ir a todo momento bater com a cabeça de encontro às rochas. O abade que me havia conduzido desapareceu. O que eu julgava ser uma sombra mais escura era uma porta escondida. Essa dava para outro corredor que descia cada vez mais.
Um carreiro estreito, íngreme, coleante, onde a luz fraquíssima das lamparinas dos abades parecia simplesmente intensificar a escuridão. Fomos tateando o nosso caminho aos tropeções, escorregando às vezes. O ar era pesado e opressivo e parecia que todo o peso da terra estava em cima dos nossos ombros. Uma última curva e abriu-se à nossa frente uma caverna na rocha que brilhava como ouro. Veios de ouro, pedras de ouro, uma camada de rocha, uma camada de ouro, outra camada de rocha e assim por diante. No alto, lá muito no alto, o ouro brilhava, como as estrelas no céu noturno, conforme os veios captavam e refletiam a luz tremeluzente das lamparinas. No centro da caverna havia uma casa negra, brilhante, que parecia feita de ébano polido. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, de diagramas como os que vira nas paredes do túnel do lago. Caminhamos na direção desta casa e entramos. Lá dentro havia caixões de pedra com esculturas curiosas. Nenhum desses caixões tinha tampa. Espreitei e, ao ver o conteúdo, suspendi a respiração e quase desmaiei. Meu filho, olhe para eles. Eram deuses na nossa terra nos dias anteriores à chegada das montanhas. Caminharam pelo nosso país quando os mares banhavam as suas costas e quando as estrelas no céu eram diferentes. Olhe, porque só os iniciados os podem ver. Olhei outra vez, fascinado e aterrado. Essas figuras de ouro nuas jaziam à nossa frente. 2 homens e uma mulher. Cada linha, cada marca era fielmente reproduzida pelo ouro, mas o tamanho... A mulher tinha pelo menos 3,5 metros e o maior dos homens não tinha com certeza menos de 5 metros. As cabeças eram grandes e ligeiramente cônicas no alto. As mandíbulas eram estreitas, com bocas pequenas de lábios delgados. O nariz era longo e fino, e os olhos direitos e encovados. Mas não pareciam mortos, apenas adormecidos. Num dos lados de uma tampa de caixão estava gravado um mapa do céu, mas que estranhas as estrelas pareciam. Os meus estudos de astrologia tinham me familiarizado com o céu noturno, mas aquele era um céu muito diferente. O abade mais velho voltou-se para mim e disse: Está prestes a ser iniciado, a ver o passado e a conhecer o futuro. O esforço será enorme. Muitos morrem durante o processo e alguns falham, mas nenhum sai daqui vivo a não ser que passe na prova. Está preparado? Respondi afirmativamente. Levaram-me até uma laje de pedra de 2 caixões, e ali, por ordem deles, sentei-me na posição de lótus, as pernas cruzadas, a espinha ereta, as palmas das mãos viradas para cima. Acenderam 4 paus de incenso, um para cada caixão e um para minha laje. Cada um dos abades pegou dessa lamparina e abandonou a sala. Quando a pesada porta negra se fechou, fiquei só com aqueles corpos antiquíssimos. O tempo foi passando enquanto eu meditava sobre a minha laje. A lamparina que trouxera bruxuleou e apagou-se. Durante alguns momentos o pavio brilhou vermelho como um ligeiro cheiro de pano queimado e, por fim, até esse se extinguiu. Estendi-me na laje e fiz os exercícios especiais de respiração que aprendera ao longo de muitos anos. O silêncio e a escuridão eram opressivos. Tratava-se, na verdade, do silêncio do sepulcro. De repente, o meu corpo tornou-se rígido, cataléptico. Os membros adormeceram e adquiriram a temperatura do gelo. Tive a sensação de morrer naquele túmulo antiquíssimo a mais de 130 metros de profundidade. Uma estremeção percorreu meu corpo com a impressão inaudível de um roçar e estalar estranho, como de couro velho que se desdobra. Gradualmente, o túmulo começou a iluminar-se com uma luz azul estranha, como o luar num caminho da montanha. Senti outra estremeção e um erguer e um tombar. Durante um momento, podia imaginar-me mais uma vez num papagaio que se balançava na ponta de uma corda. Foi nesse movimento que tomei consciência de estar a flutuar acima do meu corpo carnal. Essa consciência foi acompanhada de movimento, como uma nuvem de fumo velejei à frente de um vento que não sentia. Acima da minha cabeça via uma auréola dourada. Do meio do meu corpo descia um cordão de azul prateado que pulsava com vida e brilhava de vitalidade. Olhei para baixo para o meu corpo estendido que repousava como um cadáver no meio de cadáveres. As pequenas diferenças entre o meu corpo e o daquelas figuras gigantescas, no entanto, foram se tornando pouco a pouco aparentes. O estudo era absorvente. Meditei na vaidade insignificante dos homens de hoje e tentei imaginar que explicações apresentariam os materialistas para a presença dessas figuras imensas. Meditei, mas tornei-me então consciente de que algo me começava a perturbar os pensamentos. Pareceu-me não estar só.
Pedaços de conversas chegavam até mim juntamente com fragmentos de pensamentos inexpressos. Imagens isoladas começaram a iluminar minha visão mental. De muito longe, alguém parecia tanger um sino enorme. O som foi aproximando-se até parecer explodir dentro da minha cabeça. O meu corpo astral era agitado e impelido como uma folha num vendaval. Dores agudíssimas fustigavam minha consciência. Senti-me só, abandonado, isolado no meio de um universo que se desmoronava. Um nevoeiro negro desceu sobre mim e com ele uma calma que não era desse mundo. Lentamente, esse negrume imenso que me envolvia foi desaparecendo. De algum modo chegava-me o ruído do mar, o chocalhar de seixos sob o impacto das ondas. Cheirava o ar salgado, o perfume acre das algas ao sol. A cena parecia-me familiar. Deitei-me preguiçosamente de costas na areia aquecida pelo sol, descansando os olhos nas frondes das palmeiras. Mas uma parte de mim ia me dizendo que nunca vira o mar e que nunca sequer ouvira falar de palmeiras. De um bosquete próximo chegaram-me os sons de risos, de vozes que cresciam, enquanto um grupo feliz de gente bronzeada me apareceu diante dos olhos. Gigantes todos eles. Olhei para mim mesmo e verifiquei que eu também era um gigante. Das minhas percepções astrais recebi as seguintes impressões. A uma imensidade enorme de anos a Terra girava mais perto do Sol, num sentido oposto ao do seu movimento atual. Os dias eram mais curtos e mais quentes. Vastas civilizações nasceram e os homens sabiam mais do que hoje. Das profundezas do espaço infindo, um planeta desgarrado passou perto demais da Terra, atirando-a assim para fora de sua órbita, para entrar em outra mais distante do Sol, onde o giro começou a girar no sentido oposto. Vendavais levantaram-se e as águas, encapeladas sob forças gravitacionais diferentes, cresceram sobre a Terra, inundando o mundo todo. Terremotos violentíssimos fizeram estremecer todo o planeta. As terras mergulharam debaixo dos mares, enquanto outras se erguiam em outros pontos. A terra quente e agradável que fora o Tibete deixou de ser um paraíso à beira-mar para se elevar a uns 4.000 metros de altitude à volta do país. Ergueram-se vastas montanhas que lançavam lama fumegante. À distância, nas terras, brechas abriram-se na superfície e uma flora e fauna de idades passadas continuou a florescer. Mas tudo isso é excessivo para ser descrito num livro só, e algumas das minhas percepções astrais são demasiadamente sagradas e privadas para poderem ser impressas. Algum tempo mais tarde, as visões começaram a desvanecer-se. Gradualmente, a minha consciência, tanto astral como física, abandonou-me. Mais tarde ainda comecei a ficar desagradavelmente cônscio de sentir frio. O frio que faz sobre uma laje na escuridão gelada de um túmulo. O meu cérebro sentia dedos tateantes de pensamento. Está voltando para nós, aqui estamos. Minutos passados e uma luminosidade vaga aproximou-se. Lamparinas de manteiga, os 3 velhos abades. Passou a prova, meu filho, aqui jazeu durante 3 dias. Agora viu, morreu e tornou a viver. Pus-me de pé, inteiriçado, a cambalear de fraqueza e fome. Abandonei aquela câmara inesquecível e arrastei os pés através dos corredores gelados. Quase desmaiando de fome, estarrecido por tudo que vira e experimentara. Comi e bebi o que queria, e naquela noite, quando me deitei para dormir, sabia que em breve teria de deixar o Tibete e partir para países estranhos conforme fora previsto. Capítulo 18. Alguns dias mais tarde, sentado eu e o meu guia nas margens do Rio da Felicidade, um homem aproximou-se a galope. Ao ver o lama Miguel Dundupi, fez estacar o cavalo de repente e gritou: "Traga uma mensagem do mais precioso para o lama Lobisang Rampa." Desmontou, entregou a mensagem fazendo uma tríplice prostração, retirou-se de costas, voltou a montar o cavalo e partiu a galope. Abri a missiva e li a mensagem antes de a passar ao meu guia e amigo, o lama Miguel Dundupi. "Tenho de ir de manhã ao Parque das Joias ver o mais precioso e tem de vir comigo. Normalmente não devemos pôr-nos a adivinhar o que quer o mais precioso, mas parece-me que em breve partirá para a China e eu, como lhe disse, em breve voltarei aos campos celestes. Façamos o mais que pudermos desse dia e de pouco que nos resta." Na manhã seguinte, enquanto o lama Miguel Dundupi e eu caminhávamos na direção do Parque das Joias, ambos pensávamos que essa seria talvez a última vez em que faríamos juntos aquela jornada. Talvez essa preocupação se refletisse no meu rosto com demasiada evidência, porque quando cheguei sozinho à presença do Dalai Lama, este me disse:
A hora de partir, de encetar novos caminhos é sempre árdua e cheia de desgostos. Aqui nesse pavilhão tenho meditado durante horas a fio, pensando no que será melhor, se ficar, se partir, quando o nosso país for invadido. Qualquer das decisões causará dor a alguém. O seu caminho é sempre em frente, Lobisang, e não é um caminho fácil para ninguém. A família, os amigos, a pátria, tudo tem de abandonar. O caminho à sua frente contém, como lhe foi dito, dificuldades, torturas, incompreensões, descrenças. Tudo que é desagradável. Os hábitos dos estrangeiros são estranhos. Como lhe disse, eles só acreditam naquilo que podem fazer, naquilo que podem verificar nos seus laboratórios científicos. E, no entanto, ignoram por completo a maior parte de todas as ciências, a do oculto. E é por aí o seu caminho, o caminho que você mesmo escolheu antes de voltar a essa vida. Organizei as coisas de forma a poder partir para a China daqui a 5 anos. 5 dias. Contava com 5 semanas. No regresso, nem o meu guia, nem eu pronunciamos uma única palavra até estarmos outra vez dentro do templo. Tem de ir ver os seus pais, Lobisang. Vou mandar-lhes um recado. Pais? O Lama Miguel Dundupi tinha sido para mim mais que pai e mãe, e em breve deixaria essa vida, antes de eu voltar ao Tibete, e então dele só poderia ver a figura coberta de ouro, na sala das encarnações como um hábito velho abandonado pelo dono. 5 dias? Dias atarefados. Do Museu da Potala trouxeram-me um terno ocidental para experimentar. Não que eu fosse usar na China, onde meu hábito de lama seria mais apropriado. Oh, naquele terno, meteram-me as pernas em tubos de fazenda tão apertados que tinha medo de me dobrar. Agora percebia por que é que os ocidentais não podiam sentar-se na posição de lótus. Puseram à volta do meu tronco uma espécie de lençol branco e à volta do pescoço uma fita espessa tão apertada por um nó como se me quisesse estrangular. Sobre isso vestiram-me um pedaço de fazenda com os remendos e buracos nos quais explicaram-me os ocidentais guardavam objetos. Enfiaram-me os pés numas luvas de couro pesadas e grossas, atadas por fitas pretas. Com tudo isso em cima de mim, julguei que ia ficar estropiado e que seria depois incapaz de empreender a viagem à China. Na cabeça enfiaram-me uma espécie de tigela preta, de pernas para o ar, com um rebordo em toda a volta, disseram-me. Então, está vestido como um cavaleiro ocidental. No terceiro dia, voltei à casa paterna, só a pé como de lá saíra. Mas, dessa vez, era um lama, um abade. Meu pai e minha mãe estavam em casa para me receber. Era agora um convidado de honra. À noite entrei no escritório do meu pai para assinar o meu nome e o grau no livro da família. Depois parti a pé de volta ao lamastério que durante tantos anos foram meu lar. Os restantes 2 dias depressa passaram. Na noite do último dia voltei a visitar o Dalai Lama, para lhe apresentar as minhas despedidas e receber a sua bênção. Sentia o coração pesado ao despedir-me dele. A próxima vez que o visse, como ambos bem sabíamos, ele estaria morto. Na manhã seguinte, ao romper da alva, parti, com lentidão, com relutância. Uma vez mais sem lar, partia para lugares estranhos, para reaprender tudo do princípio. Ao chegar ao alto da montanha, voltei-me para olhar pela última vez a cidade santa de Lhasa. No alto da Potala, um papagaio solitário pairava.